Receber dividendos todos os meses é um dos maiores desejos de todos os investidores e se você está assistindo esse vídeo, com certeza também é seu. E é justamente pensando em você que eu trouxe aqui as principais pagadoras de dividendos do Brasil e quais são os meses que elas pagam dividendos ao longo dos anos. Mais do que isso, eu vou te ensinar como descobrir qualquer empresa quando é que ela vai te pagar dividendos no ano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal do Seu Dividendo, porque você não perde mais nenhum dos nossos vídeos. E você só vai deixar o like aqui embaixo do vídeo na hora que você vê a informação e disser, pô, agora eu vi uma coisa nova que o Felipe me trouxe. Antes da gente começar o vídeo de fato, me conta aqui nos comentários qual foi a última ação da tua carteira que pagou dividendos para você. Se você chegou aqui agora e não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e eu recebo dividendos toda semana, já deve ter mais ou menos uns 3 anos. Quando eu falo uma coisa dessa parece uma loucura, porque muita gente se pergunta, pô, como é que eu faço para receber dividendos todos os meses? Muito fácil também. E isso leva o investidor a pensar, porra, eu vou comprar as ações que pagam dividendos todos os meses, afinal de contas elas devem ser muito melhores. E de fato, a frequência de pagamento de dividendos de uma empresa importa, porque se você parar para pensar, vai ter uma hora que você vai viver só dos seus dividendos. E é muito importante que todo mês você tenha dinheiro com dividendos, afinal de contas, os boletos da tua vida, energia, aluguel, conta de água, esses sim vão chegar todos os meses. É bom que tenha dividendos para pagar esses tudos aqui. Só que o que você vai enfrentar de verdade na Bolsa de Valores é que nem todas as ações pagam dividendos todos os meses. Na verdade, só são 3 ações da Bolsa que pagam todos os meses. Eu fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar aqui em cima. E todas as outras empresas da Bolsa pagam cada um com uma frequência diferente. Tem empresa que paga a cada trimestre, tem empresa que paga uma vez só no ano. E aí, na prática, o que vai acontecer na tua vida como investidor é que tu vai ter um gráfico de recebimento de dividendos parecido com isso aqui, ó. Esse é o gráfico da minha carteira pessoal nos últimos 12 meses do que eu recebi de dividendos mês a mês. Maio de 2022 foi uma porrada, aí depois junho caiu, julho caiu mais ainda, depois novembro teve outra porrada, junto com dezembro do final do ano e por aí vai. Por que é que isso acontece desse jeito? Porque você tem uma parte da tua carteira em fundos imobiliários que te pagam todos os meses e você vai ter uma parte da tua carteira que é em ações. E aí vai ter mês que vai ter uma porrada de dividendos, vai ter mês que não tem nada. É assim que acontece no mercado de ações. E apesar da frequência do pagamento de dividendos não ser o fator mais importante para a gente decidir se vale a pena ou não comprar uma empresa, é muito relevante para você que você saiba quando é que as ações da tua carteira pagam dividendos para vocês e eu vou te ensinar aqui na prática o passo a passo para você chegar lá. Primeiro de tudo, vamos entender a legislação por trás disso, que fala como é que as empresas têm que distribuir o dividendo delas. Se a gente puxa a lei das SA no Brasil, que é a lei que faz a regulamentação das empresas de capital aberto em bolsa, a gente vai ver ali que tem o item dela lá no artigo 132, que obriga todas as empresas listadas em bolsa a falar para os seus acionistas como é que ela vai distribuir o lucro do exercício. Ou seja, na prática, o que a lei obriga as empresas a fazerem é elaborar o que a gente chama de política de dividendos. É o caso da empresa chegar lá e dizer para todo mundo, galera, é o seguinte, o lucro líquido que sobrar aqui das operações da empresa, eu vou fazer assim, ó, vou pegar metade e vou distribuir para os acionistas tal mês. É isso que as empresas são obrigadas a fazer e a gente chama isso de política de dividendos. E você vai conseguir encontrar isso para cada uma das empresas da Bolsa num documento chamado Estatuto Social da empresa. Quer ver um exemplo disso? Vamos olhar para a empresa Carrefour, que você muito provavelmente conhece, varejista, talvez tenha até na tua cidade, código CRFB3, e lá dentro do Estatuto Social do Carrefour, eles dizem que o dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído é de 0,1% do lucro líquido anual. Ou seja, o dividendo mínimo obrigatório do Carrefour é quase zero ali. Isso aqui vale até um adendo, porque tem muita gente que fala que toda empresa da Bolsa tem que pagar pelo menos 25% do seu lucro em dividendos obrigatórios. E isso não é verdade. O que a lei das SA fala é que a empresa precisa dizer qual é o dividendo mínimo que ela vai distribuir no Estatuto Social. Se a empresa for omissa, se a empresa não disser no Estatuto Social, aí sim ela vai ser obrigada a declarar 25%. Então são duas informações diferentes, é importante você como investidor saber disso. Outro exemplo aqui de uma empresa trazendo seu dividendo mínimo obrigatório no Estatuto Social, nesse caso aqui o Banrisul, de código BRSR6. Aqui no artigo 84 do Estatuto Social eles falam que o dividendo obrigatório em cada exercício vai ser de um percentual de 25% do lucro líquido
aqui sim, utilizando 1/4 do lucro para virar dividendos ali para o acionista. Por que é que eu te trouxe esses dois exemplos aqui? Porque o que a gente precisa entender de fato é que quem define o dividendo mínimo e a frequência de pagamentos que a empresa vai distribuir em dividendos é a própria empresa. Sabendo disso, vamos olhar aqui as 5 principais empresas que estão no título aqui desse vídeo, quando é que elas pagam dividendos e qual é o mínimo que elas exigem. Primeiro caso, as ações da Taesa. Se a gente entra aqui no site de relação com investidores, a gente tem a aba somente de remuneração aos acionistas. A própria empresa deixa um link aqui para o Estatuto Social, se você quiser dar uma lida, vale a pena. E a próxima frase, a empresa fala que os acionistas têm direito a um dividendo anual, não cumulativo, de pelo menos 50% do lucro líquido. Ou seja, a empresa tem a obrigação de te distribuir um dividendo no ano só e um payout ali de 50% do lucro para virar dividendo para o acionista. Se a gente olha aqui o histórico de dividendos da Taesa, a gente vê que, na verdade, esse payout que tem um mínimo de 50% tem ficado bem acima disso nos últimos anos. Somente em 2019 ali, que ele ficou perto de 60%, mas o restante sempre acima de 70%, 80% de payout. Então a empresa cumpre o mínimo obrigatório e passa disso muito ainda. E aí a gente vai olhar aqui o dividendo distribuído pela Taesa nos últimos pagamentos e a gente vê aqui, que, por exemplo, em 2022 ela pagou em novembro, pagou em agosto e pagou em maio. Ou seja, apesar da empresa dizer que a obrigação é pagar uma vez por ano, na prática o que acontece é que ela paga geralmente ali no final do ano, em novembro, paga ali geralmente em agosto e paga algo ali em torno de maio. Isso se repete ano após ano, você pode dar uma olhada por aqui. E aí, mais ou menos, a expectativa é um pagamento de quadrimestre pela Taesa. Próxima empresa da lista, a Copel, código CPLE6. Mais uma vez, aqui no site do RI a gente tem uma tela, a gente tem uma página somente para falar da política de dividendos da empresa. E a Copel aqui tem uma coisa legal, diferente, é que o payout obrigatório que a empresa vai distribuir no ano depende muito da dívida que a empresa está acumulando. Ou seja, primeiro de tudo ela olha para o lucro líquido. Foi positivo? Beleza, ela está apta a distribuir dividendos. Depois disso aqui, ela vai olhar para a alavancagem da empresa. E ela faz isso através do múltiplo dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, quanto é que a empresa tem de dívida total comparado com quanto ela gera de caixa no ano. Ela faz essa razão e chega nesses múltiplos aqui. Então, se a dívida está acima de 2,7 vezes o EBITDA, ela é obrigada a distribuir 25% do lucro líquido ali. E aí esse múltiplo vai baixando. Quanto menos endividada ela está, maior vai ser o payout distribuído da empresa. O que a gente vê é que nos últimos anos aqui, 2020, 2021, a empresa ficou mais ou menos 62, 64% de payout ali distribuído. O que é muito perto do payout máximo que ela designa aqui na política de dividendos. Ainda na mesma página de política de dividendos, a empresa fala aqui, na última alteração, ela aumentou a frequência de distribuição de uma vez para, no mínimo, 2 eventos de pagamento ao ano. Ou seja, Copel é obrigada a pagar semestralmente seus dividendos. E aí, na prática, quando a gente vai ver os últimos pagamentos da Copel, o que a gente vê é que em 2023 ela tá para distribuir um em junho, 2022 ela fez um em novembro e em junho, 2021, novembro e mês 8 aqui, e fez um em abril também. Ou seja, na prática, o que dá para esperar é que no final do primeiro semestre a Copel vai fazer uma distribuição e no final do segundo ela vai fazer outra. Às vezes tendo uma intermediária ali no primeiro semestre. E para saber o payout mais fidedigno da Copel, a gente olha aqui a dívida líquida sobre EBITDA, está bem próximo a 2, 1,96. Ou seja, ela está nessa faixa aqui da política de dividendos e ela deve ficar em algo em torno a 50% ali do lucro líquido em payout. Isso aqui é o mínimo, ela pode superar, sim ou não. Terceira ação aqui do vídeo, vamos falar do Banco Bradesco. Uma das únicas 3 ações da Bolsa que paga dividendos todos os meses. Se a gente for olhar o estatuto ali da empresa, o que eles falam é que o payout mínimo a ser respeitado é de 30% do lucro líquido e a gente vê a empresa respeitando algo próximo a isso ali, A gente vê 2020 e 2021 com um payout ali entre 30% e 40%. No passado isso aqui já foi menos, ali em 2027 eles ficaram abaixo dos 30%. E aí na prática, olhando aqui para as ações do Banco Bradesco, a gente vê que de fato ali, todos os meses eles fazem um pagamento de juros sobre capital próprio. Inclusive em 2023 já estão todos previstos. Mas isso foi assim em todos os outros anos também. É importante lembrar que o Banco Bradesco tem um costume muito antigo em, além de pagar os dividendos, eles pagarem os acionistas através de bonificações. Ou seja, é ele te entregar mais ações gratuitamente ali da companhia na tua conta. Você vê que ele vem fazendo isso desde 2010 ali, E normalmente a bonificação gira em torno de 10 a 20% ao ano. Você, se é acionista do Bradesco, já deve ter passado por alguma dessas. Antes da gente falar da próxima ação aqui do vídeo, me conta aqui nos comentários qual é a ação que você quer saber
saber a frequência de dividendos, eu vou trazer um vídeo para vocês só sobre ela. Próxima ação, Banco do Brasil, código BBAS3. E no comecinho desse ano, o Banco do Brasil fez uma alteração na sua política de dividendos. Ele falou isso através desse fato relevante aqui, ó. E basicamente o que eles falaram é que o payout da companhia vai ser de 40% para o exercício de 2023. Então tá definido ali o pagamento mínimo de dividendos. E eles vieram já deixar muito certo a frequência do pagamento para esse ano de 2023. Eles se comprometeram a fazer 8 pagamentos de dividendos esse ano. Só que na prática o que a gente vai ver é um pagamento a cada trimestre mais ou menos, porque eles vão juntar 2 em 1 aqui, ó. Então tem um pagamento aqui em março, depois tem 2 aqui em junho, e aí tem um em setembro, outubro, tem um no final do ano e um começo ali de 2024. Então vai dar para esperar vários pagamentos aí do Banco do Brasil ao redor desse ano. O que a gente tem visto do Banco do Brasil é um payout ali girando entre 30% e 40% nos últimos anos, ou seja, esse dividendo vai aumentar daqui para frente, já que o mínimo foi para 40%. Última ação aqui da lista, Petrobras PETR4. Vamos ver qual é o dividendo mínimo declarado pela empresa. E é engraçado que a Petro ela tem 2 critérios aqui para definir o seu dividendo mínimo. Primeiro, ela quer que o preço do barril do petróleo Brent esteja acima de $40 por barril. E aí, se a gente vai ver a cotação atual do petróleo Brent, a gente vê ele ali em $75 por barril, ou seja, está bem acima do mínimo dos 40. E a Petrobras quer sempre uma dívida bruta menor do que 65 bilhões de dólares também. Ou seja, 65 bilhões de dólares, com o dólar R$ 5,25 no momento que eu gravo esse vídeo, a gente estava falando ali de 341 bilhões de reais em dívida. Se ela tiver menos que isso, ela vai distribuir dividendos ali. E atualmente a Petro está com 280 bi de reais em dívida, então está dentro ali das condições que eles disseram. Com isso, a empresa diz ali que vai pagar mais ou menos 60% do lucro líquido em dividendos. Na prática, a diferença aqui de fluxo de caixa operacional menos investimentos, mas vamos considerar com lucro líquido para facilitar. E dentro da política de dividendos da empresa, o que eles falam é que a distribuição da remuneração aos acionistas deverá ser feita trimestralmente, 4 vezes no ano a Petrobras vai pagar. E é basicamente o que a gente tem visto aqui nos últimos anos. 2022 ela distribuiu no final do ano, teve um ali em setembro, em outubro, e outros 2 ali em junho e maio. Dito isso, agora você é capaz de descobrir a frequência de pagamento de todas as ações que você quiser na bolsa. E agora me conta aqui nos comentários, qual é a tua ação queridinha de dividendos que você não tira da carteira de jeito nenhum? Se teve alguma informação desse vídeo que foi útil para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo para você não perder mais nenhum conteúdo e eu te espero no próximo vídeo.